Olá, alunos! Hoje a gente vai continuar com o período arcaico da história grega. É o terceiro período, hein? Já foi o período pré-homérico, período homérico e agora vamos para o período arcaico, que naquele momento estava desenvolvendo a polis grega, tá? Então vamos lá. O que é uma polis? Uma polis, ela é uma cidade-estado. Isso significa o quê? Que ela tem autonomia política, autonomia econômica e autonomia militar. Isso como as cidades-estado da Fenícia, da Mesopotâmia e muitas por aí. Só que a polis grega ela tem mais duas características especiais. Quer ver? A polis tem Acrópole, que é esse muro aqui, ó, tá vendo? Essa fortificação no centro mais importante das cidades gregas. Aqui é uma maquete, supondo, né, a cidade de Atenas, aqui seria o Párteno, e aqui o muro protegendo a cidade. Esta região é o que a gente chama de Acrópole, essa colina fortificada. Dentro da Acrópole, além, né, dos prédios para a religião, para a mitologia grega, a gente também tem uma ágora, tá vendo aqui, ó? Ágora é uma praça para as discussões políticas. Os historiadores acreditam que aqui foi o momento que o mito foi abandonando, né, as suas características e as explicações racionais, elas foram se desenvolvendo, caminhando para a política, para a filosofia. Aliás, o próprio nome política, tá vendo aqui, ó? Tem um polis aqui, ó. A política desenvolvida pela polis é o que a gente chama hoje de administração, política e assim por diante. Legal, né? Então vamos lá, nós vamos estudar duas polis gregas, Atenas e Esparta. Atenas é uma cidade modelo, Esparta ela é diferente, tá, em alguns aspectos. Aqui eu fiz uma tabela para a gente comparar. Atenas vai se desenvolver para ser politicamente democrática. Atenas vai manter constantemente uma gerontocracia. Economicamente, Atenas vivia do comércio marítimo, Esparta da agricultura. E aqui nós temos as classes sociais, tá vendo? Esparta é uma sociedade estamental, mas Atenas não. Atenas é uma sociedade com mobilidade. E nós vamos entender um por um desses grupos de Atenas agora. Vamos nós? Eupátridas, grandes proprietários de terras, eles eram os parentes lá do pater-família, que no processo de desintegração da sociedade gentílica ficaram com as melhores terras, porque eles eram parentes mais próximos do pater-família. Isso daqui significa próximo do pai, eupátrida, tá? Georgóis eram os parentes distantes do pater-família e vão ficar com as piores terras, com as pequenas terras. Então, os georgóis são os parentes distantes, pequenos proprietários de terras, isso juntando lá com a nossa aula de período homérico, né? Metecos. Metecos são estrangeiros, e aqui a gente vai fazer um parênteses para entender essa história de estrangeiro em Atenas. Afinal de contas, não é todo mundo grego? Ser grego significava ter uma cultura em comum, significava falar a língua grega, significava acreditar na mitologia grega, significava ter vestes, né, a vestimenta em comum, ter alguns hábitos em comum. Mas cada uma das polis gregas, ela tem autonomia política. Então eles achavam que uma cidade diferente, ela era uma cidade estrangeira. Então Tebas, ela era uma cidade estrangeira. Coríntios era uma cidade estrangeira. Então, isso significa que povos que das outras cidades, como de Esparta, se mudavam para Atenas, era um meteco, um estrangeiro, tá? Demiurgos são comerciantes, tetas, trabalhadores livres e escravos são escravos. E aí, de novo, mais um parênteses, enquanto parênteses hoje, escravidão na antiguidade clássica, ela é por dívida ou por guerra. Isso significa o quê? Significa que ela não é racial, né? Significa que você não vai confundir com aquela escravidão do século XV, XVI, que havia, né, um peso religioso e uma escravidão negra, africana. Nós estamos numa aula de antiguidade, então no século VIII a.C. E essa escravidão aqui, ela é uma escravidão por guerra e por dívida. Por guerra e por dívida, por guerra e por dívida. Ok? Vamos seguir então, que eu vou falar como surgiu essa democracia grega para vocês. Atenas, ela se originou por uma oligarquia politicamente, então vamos entender isso daqui. Quando o pater-família dividiu a terra lá na antiguidade, ele fez o quê? Criou a propriedade privada, a classe social por renda e a escravidão. E nesse momento ele e seus familiares, os eupátridas, está vendo aqui, ó? Os eupátridas governavam na oligarquia. A primeira fase política depois daquela sociedade gentílica que se corroeu. Nesse momento a gente não tem mais sociedade gentílica, tá? Nesse momento o que a gente tem? Uma sociedade escravista se desenvolvendo na Grécia Antiga. Nesse momento ainda da oligarquia,
muitas manifestações vão pedir para os legisladores modificarem as leis. E aí, sabe o que a gente vai ter? O Drácon transformando as leis que eram oralizadas em leis escritas, lá na Ágora, né? E o Solon acabando com a escravidão por dívida e, ampliou os direitos políticos para os demiurgos, que são os comerciantes. O que isso significou? Uma desorganização lá da Ágora, muitos debates, muitos desentendimentos e, pum! Tirania. Surgiu o tirano da desorganização da Ágora ateniense. É um tirano só, uma fase curta de tirania, só o Psístrato governou de forma ditatorial em Atenas. E aí, nesse momento, a gente pode entender o quê? Que os gregos experimentaram a oligarquia e os gregos experimentaram a tirania. Nenhuma das duas formas estava, benéfica para a população ateniense, que vai criar. Aqui tem duas imagens, na verdade, do busto de Drácon, o símbolo de Solon, e agora sim, a democracia. Chegamos no momento em que o governo do povo surgiu. Povo a gente vai discutir muito agora, tá? Porque quando Clístenes cria a democracia, ele vai ampliar de novo a participação política e agora ele vai dizer que povo são todos os cidadãos atenienses. Não se enganem. Quem é que era cidadão em Atenas? Então, cidadão é aquele que tem participação política. Sabe quem tem participação política em Atenas? Homens. Livres atenienses. Isso significa que se é só homem, mulher não é cidadã, não tem participação política. Se é livre, escravo está fora. E se tem que ser ateniense, os metecos que vinham de monte em Atenas também estão fora. Moral da história? Mulheres, escravos e metecos não podem votar, não são cidadãos. Cidadania significa participação política. Não é cidadão, não tem participação política. E aí vamos entender? Porque o que está acontecendo? Se nós compararmos Atenas com outras formas políticas da antiguidade, Atenas tem uma maior participação política. Só que comparava a teocracia, a monarquia. Se nós compararmos democracia antiga com democracia atual, a contemporânea, criada lá pelos iluministas de novo, recriada pelos iluministas, a nossa democracia mais contemporânea, ela tem uma ampliação muito maior da participação política do que se a gente comparar com essa daqui, que é a cidadania restrita que havia na antiguidade. E outra diferença, essa democracia ela é participativa. O cidadão ateniense ele é na Ágora debater, propor, conversar, reclamar. No caso da democracia atual, os cidadãos eles escolhem seus representantes. Sim? E aí, o que está acontecendo? Uma mudança de raciocínio, uma mudança de pensamento, a observação importante. O povo grego saiu do período das lendas, do mito, lá da Odisseia, e vão formar o raciocínio e o conhecimento de si. Está surgindo, sim, o período do desenvolvimento da racionalidade. A razão passou a explicar a existência humana. O raciocínio, a lógica, o racionalismo, o antropocentrismo estão crescendo dentro da Grécia Antiga. É por isso que no século V, já no período clássico, tá, gente, vão surgir o Sócrates, o Platão, o Aristóteles. É o surgimento da filosofia e da cultura clássica, que é a cultura ocidental. Por isso os gregos tinham uma premissa muito importante: mente sã, corpo são. E eu gosto muito dessa imagem que representa para mim, olha, a calmaria no fundo do mar, silêncio que isso daqui devia estar, e isso é o equilíbrio. Corpo são e mente sã em corpo são. Precisamos muito disso nesses dias. Eu vou ficar por aqui, que depois eu vou gravar mais uma aulinha para vocês de Esparta.